Professor, essa primeira questão aqui, vamos falar dela. Tem as fórmulas, até tridimensional, né? A FUVEST inovando, do ácido gama hidroxibutírico. Falei isso, certo, né? Isso. Fala que é utilizado no tratamento do alcoolismo. Ele pergunta qual é a representação correta da conservação da matéria e o tipo de transformação que ocorre quando essa primeira estrutura aqui, a gama-butirolactona, é convertida no ácido, aquele ácido que a gente acabou de falar e que o nome é muito complicado. Qual era a sacada aqui para resolver essa questão, professor? Na verdade, a própria equação já cobra do aluno esse tipo de vivência, com esse tipo de estrutura tridimensional molecular. É algo que a FUVEST já cobrou em outros momentos, então não é uma novidade, isso é muito comum em química, esse tipo de estrutura eles têm que estar atentos. E a equação cobrada nada mais era do que a hidrólise de éster, que o aluno tinha que perceber, como sempre, basicamente todo ano é uma questão ali muito técnica, ou sobre esterificação ou sobre a hidrólise de éster. Questão tradicional. E sim, até certo ponto simples. Interessante. A questão 2, qual é o assunto aqui, professor? Equilíbrios químicos. Equilíbrios químicos. Tem 2 experimentos, experimento A e experimento B, e ele pede, a partir da análise de gráficos, concluir o que ocorre em pressão, concentração, velocidade de formação, que são termos trabalhados aí nessa parte de química, né? O que o senhor achou dessa questão e qual era aqui o caminho para resolvê-la? É uma questão de equilíbrio. Equilíbrio é um assunto batido, né? Sabe-se que vai estar na prova. E também não cobrando nada assim muito inovador, questão bastante técnica, onde a resposta estava em analisar os 2 equilíbrios e a constante de equilíbrio. Novamente, a constante de equilíbrio com a importância que ela tem para esse tipo de questão. Voltamos aqui com a questão 3. Fala de metais. Tem uma tabela com 4 experimentos de solução com diferentes concentrações de mols, né? Um metal, o tempo para liberar 30 ml de hidrogênio e as observações. Uma tabela um pouquinho complexa. Complexa, mas comum. É um tipo de exercício bastante comum que no o aluno que teve um curso de química, uhum, né, que teve a oportunidade de ter, ele já viu algo muito semelhante. O detalhe dessa questão é que o aluno ele tinha que observar, inclusive o que a FUVEST grifou, que era para usar apenas os dados da tabela. Você pode ter ficado em algum tipo de dúvida com a segunda afirmação, que fala sobre o aumento da concentração. O que o aluno sabe, né, o aluno que estudou essa parte de cinética das reações, sabe que isso acontece, porém a tabela não traz essa informação, simplesmente porque não há variação na concentração. Então, talvez tenha gerado essa insegurança. Mas era para confiar no que a FUVEST pedia, apenas com os dados da tabela. Entendi. Não precisava fazer nenhum tipo de abstração. Não, a segunda afirmação seria verdadeiro, a parte teórica que há nela é correta, mas não se vê isso nos experimentos, na tabela. Então ele não poderia usar essa informação. Essa informação não, esse conceito que ele conhece.